turma do quarto ano, como que vocês estão? Eu espero que sejam tudo bem, que a aula de português tenha dado certo, que seja uma semana bem tranquila também aí, né? Terça-feira já foi, vamos agora para a nossa aula de matemática, tem coisa aí para a gente aprender, hein? A gente vai corrigir os exercícios da última aula, a gente parou lá na página 111, vamos fazer essa correção, se surgir alguma dúvida, manda na plataforma ou lá no grupo, tá? Para a gente ir discutindo sobre as dúvidas de multiplicação. Então, aí eu tinha o exercício número 1 da página 111, que pedia para a gente realizar a soma, né, a adição e a multiplicação dos desenhos dos dados, da letrinha A e da letrinha B. Como que eu ia fazer, então? Na letrinha A, ia ficar 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12, e com multiplicação, 3 vezes o número 4, que ia dar 12. Depois, na adição, eu teria que somar o número 2 5 vezes, que ia dar 10. Como uma multiplicação, 5 vezes 2, que é igual a 10. O que eu preciso perceber é que a multiplicação nada mais é do que a soma das parcelas da adição, tá? Preciso estar bem assim, atenta e vendo isso, tá bom? Número 2, eu precisava efetuar os cálculos. Como que ficou isso? Olha lá. Confere e vê se você colocou certo, tá? A letra A dava 15, eu precisava depois completar com o número 5, né? 3 vezes o número 5. A letra B dava 0, porque 2 vezes 0 é igual a 0. Se eu somo 2 vezes o número 0, também dá 0. A letra C, 3 vezes 6, ou a soma, né, do número 6 3 vezes, que dava 18. E a letra D, 4 vezes 5, que é igual a 5, né, somado 4 vezes, que dá 20. Depois eu tinha o exercício número 3. Vamos só conferir aí para ver como que ficou o resultado de vocês. Precisava calcular quantos reais foram gastos em lanche e em bebida. Bom, olha lá. Em lanche, 50 reais. Por quê? Foram pedidos um lanche de 7 reais, 3 lanches de 9 reais, tá? Olha lá, 3 hambúrguer de 9 reais, 2 lanches de 8 reais, que deu 16 reais. Então, a soma era 7, 27 mais 16, eu somava e totalizava 50 reais de lanche. E bebida? 3 bebidas de 3 reais, 3 bebidas de 2 reais e 9 bebidas de 6 reais. Isso daí dava 3 bebidas de 3 reais, 3 bebidas de 2 reais. Eu tinha que somar, então, o 9 mais o 6, que dava 15 reais, tá bom? Esse era o resultado. Lanche 50, bebida 15 reais. Bom, pessoal, e aí continuando ainda, o exercício 4 pedia para a gente tomar como base tabela e realizar os restantes dos exercícios, né? Na letrinha A, pedia para a gente calcular quantos reais foram gastos ao todo, já que a gente já tem o tanto de lanche, o tanto de bebida, pedia para a gente calcular isso. Quanto que dava isso, pessoal? Eu precisava somar 50 reais mais 15 reais, que davam 65 reais, tá? Preço de lanche mais preço de bebida. Letra B. Sabendo que a conta foi paga com uma cédula de 100 reais, de quantos reais foi o troco recebido? Para saber isso, eu precisava fazer uma conta de subtração. 100 reais menos 65 reais. O preço que eu tinha, o preço que foi cobrado ao todo, né? Menos o valor que eu paguei a cédula. Dava um troco aí de 35 reais, tá? Faz a conta direito para depois não ficar sofrendo com troco, hein? Na hora que for comprar no lanche, já saber quanto que o moço tem que dar de troco. Bom, depois tinha um suco de maracujá da Sheila. Ela usava 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Depois ele perguntava quantos copos de água seriam necessários para o preparo desse suco se ela usasse 3 copos de suco concentrados e 7 copos de suco concentrado. O que ia precisar aí? De quantos copos de água? Bom, se para fazer um copo de suco, para cada copo de suco concentrado, ela usa 4 copos, eu precisava multiplicar na letra A 3 vezes o número 4, né, que dava 12, e na letrinha B, 7 vezes o número 4, porque eu estou fazendo a multiplicação para descobrir. Descobri, então, que na letra A davam 12 copos de água e na letra B, 28 copos de água, tá certo? Número 6 agora. A gente precisava analisar aí os joguinhos, né, que tinha, as fases 1, fases 2,
podia complementar, né? A gente leu isso e depois a gente precisava calcular a quantidade de ícones de cada item, quantidade da letra A e a quantidade da letra B. E aí, para somar, eu precisava fazer o quê? Coluna vezes linhas, ou linhas vezes coluna. Na letrinha A, como que ficou? 7 vezes 8, que é igual a 56, ou 8 vezes 7, que também é igual a 56. E na letrinha B, 8 vezes 9, que dava 72, ou então 9 vezes 8, que também dava 72. Se você fez isso, coloca um certinho. Depois, a 7, tinha um restaurante que oferecia opções de cardápio. E a gente precisava completar as informações da letrinha A, B, C e D. Na letrinha A, pedia para a gente colocar quantas opções de saladas tinham nesse cardápio. Eram 3, era só olhar, né? E de prato principal, eram 4. E na letrinha C, eu precisava preencher opções de salada vezes opções de prato principal e descobrir de quantas maneiras era possível escolher uma salada e um prato principal nesse restaurante. Quanto que deu, pessoal? 12, porque 3 vezes 4 é igual a 12. E de maneiras diferentes eram possível escolher o prato principal e bebida. Então eu tinha lá, o prato principal tinha 4 opções e bebida 5. Eu tenho que fazer 4 vezes isso 5 e eu descobri que tinham 20 maneiras diferentes de escolher um prato principal e uma bebida. As correções, agora a gente vai para a página 114 e vai entender um pouquinho como que acontece, como que a gente pode fazer a multiplicação envolvendo números terminados em 0. Aqui números terminados em 0, tia, 10, 100 ou 1000, tá? São esses números que a gente vai fazer na multiplicação agora para entender como que a gente faz. Para isso, olha lá, a Sandra é manicure e ela foi contratada para fazer um trabalho. No final do trabalho, ela recebeu uma quantia em reais representadas abaixo. Então eu tenho aqui, ó, 5 notas de 10 reais, tá? Quantos reais a Sandra recebeu por esse trabalho? A gente sabe calcular de 10 em 10, tá? Então, de cara, a gente já sabe que aqui ela recebeu 50 reais. Então, olha aqui. A adição que foi feita para isso, para descobrir, foi somar 5 vezes o número 10, que deu 50. Ou, a mesma coisa seria se eu fizesse 5 vezes a nota de 10 reais. 5 vezes 10, 50. Pensando nisso, calcule aí mentalmente. Quanto que dá 7 vezes 10, 6 vezes 10 e 4 vezes 10? Como que é fácil fazer isso daí? É muito fácil, pessoal. Porque as multiplicações, quando a gente multiplica por 10, sempre vai ser o resultado, o número que eu estou multiplicando, acrescentado, né, acrescido, de um zero à direita. Ou seja, se eu estou multiplicando 7 vezes o 10, eu vou copiar o meu número 7 e vou colocar o número de zero que aparece. O zero não está aparecendo uma vez só? Então, 7 vezes 10 é 70, tá? E aí fica mais fácil para a gente fazer o cálculo de multiplicação por 10. A mesma coisa vai acontecer também em cálculos com o número 100. Só que ao invés de acrescentar ali um zero, eu vou acrescentar 2 zeros à direita, tá? Então, o meu 4 vezes 100 vai ser 400, com o número 0, beleza? A mesma coisa também vai acontecer com o número 1000. Isso eu sei que vocês vão saber facinho. Eu copio o meu número e coloco acrescentado a quantia de zeros que aparece, tá? Mas isso só funciona para contas multiplicadas de 10, 100 e 1000, tá? Pensando assim, a gente vai fazer as atividades aí da página 115 para treinar um pouquinho. Leia com atenção a página 115, vê o que está pedindo, trabalhe um pouco a interpretação de texto e a hora que vocês terminarem a página 115, aí a gente vai dar continuidade lá na página 116, tá? Faça os exercícios da página 115 e a gente faz depois a página 116. Só depois a gente vai para a página 116, vai ler aí o algoritmo da multiplicação. Bom, o que é isso? Vamos entender. Primeiro a gente vai ler esse artigo de jornal. Olha lá, notícia na escola, 3 dias de teatro lotado. No último final de semana foi encenada no Teatro Recanto Cultural a peça Catarina, considerada uma das melhores entre as apresentadas na cidade este ano. A peça foi realmente um sucesso de público. O teatro, que tem 327 lugares, ficou lotado nas 3 apresentações. Olha que coisa, né? Então, olha, primeira pergunta para se pensar.
De acordo com essas informações do jornal, como é que você calcularia quantas pessoas ao todo assistiram a peça da Catarina, né, Catarina, no último final de semana? A gente teria que fazer uma multiplicação, vocês concordam? 327 vezes 3. Mas como é que eu faço isso? Vamos lá entender. Para determinar quantas pessoas ao todo assistiram a peça de teatro no último final de semana, podemos multiplicar a quantidade de apresentações pela quantidade de lugares do teatro. Então, eu tenho aqui, ó, apresentações foram 3 e os lugares que foram 327. Até aí, tudo bem, né? Veja algumas maneiras que a gente pode fazer essa multiplicação. Tem 3 maneiras. A primeira delas é decompondo o número 327. 327 a gente sabe que ele é composto por quantas centenas? 3. Então eu tenho lá o número 300. Quantas dezenas? 2. Então, número 20. Quantas unidades? 7. Então, 327 é composto por 300 mais 20 mais 7. E o número 3, que é da multiplicação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por etapas. Primeiro eu vou fazer o 3 vezes 7. Aí eu tenho aqui o resultado, que é 21, né? 3 vezes 7. Depois, 3 vezes 20, que eu vou ter o resultado de 60. 3 vezes 300, que vai ter 900, certo? Então, aí eu coloquei decompondo, ó, 900 mais 60 mais 21. Quando eu coloco a soma desses 3 resultados, eu tenho o 960, primeiro aqui, ó, 900 mais 60, e depois mais 21. Ao todo, vamos dar então, ó, 981. Dessa forma, decompondo, tá? Para ficar mais fácil. Mas existe uma outra forma, que é usando o algoritmo. O que é isso? Vou fazer a multiplicação por etapas também. Então, primeiro, eu vou dividir eles nas devidas casas, centena, dezena e unidade. Vou pôr o número 327, em cada um em seu lugar, e multiplicar por 3, tá? Essa conta é a conta armada, que a gente coloca de pé, tá? E aí, o que ele faz, então? Primeiro, ele vai na unidade. 3 vezes 7 vai dar 21 unidades. Depois, ele vai para a casa da dezena. O 21, ele não pode ficar todo aqui na casa da unidade. Então, ele vai subir o número 2 lá na dezena, né, que é o lugar dele. O 2 representa uma dezena, então ele vai para a casa da dezena. E vou permanecer com o número 1 ali embaixo, tá? Então, eu vou trocar 2 unidades por 2 dezenas. E aí vai ficar assim. Depois do terceiro passo, eu vou fazer a multiplicação da dezena. Então, eu vou multiplicar 3 vezes o 2, tá? Aqui, ó, 3 vezes o 2, mais os 2 que estão ali em cima, que vai dar quanto? 3 vezes 2 são 6, com mais 2 lá em cima, 8, tá? Então, ficou aqui, ó. O quarto passo é resolver a centena. 3 vezes 3 é igual a 9. Pessoal, não deu o mesmo resultado da decomposição? 981? Deu, né? Bom, esse processo que eu fiz, então, é a mesma coisa de colocar o que a gente está vendo aí no livro. 327 vezes 3, que dá 981. Isso aqui é multiplicação dos algoritmos. Assim como a subtração e a adição, também a multiplicação recebe o nome de cada um, tem um nome ali, né? Então, eu vou chamar os números que estão acima do travessão de igual, que é o sinal de igual aqui, né? Esses números aqui que eu coloco para multiplicar, eles são chamados de fatores. E o resultado da conta eu chamo de produto. Então, toda vez que eu pedir assim numa continha, determine o produto de tais números, significa que é uma conta de multiplicação. Ou então eu colocar a multiplicação dos fatores tal e tal, eu sei que aquilo ali tem a ver com multiplicação, tá? Então, assim, no último final de semana, 981 pessoas assistiram a peça da Catarina. E aí vocês podem escolher a forma como vocês preferem. Se é decompondo o número, do jeito que a gente fez no livro, ou se é realizando essa aqui, ó, por etapas. Começo pela unidade, depois eu vou para a dezena e depois pela centena. Dessa forma, vocês vão fazer os cálculos aí da letrinha A, B, C, para treinar, para praticar. Como que vocês vão fazer isso, tá? 5 vezes 68, 7 vezes 96 e 4 vezes 208. Lembre-se que quando o número da unidade ele dá
composto de duas classificações, ou seja, dezena e unidade, eu não posso deixar os dois números lá embaixo. Assim como a soma, eu preciso subir esse número e depois multiplicar e lembrar que eu preciso somar ele, tá bom? Aí, a hora que vocês fizerem essas atividades aí da página 117, fazer os cálculos, vocês vão passar para a página 118 e realizar as atividades da página 118 até a página 121, para praticar um pouco os exercícios que tem ali, beleza? Eu vou deixar anotado para que vocês possam ir entendendo as atividades e realizando os exercícios para memorizar como se faz isso, tá? E aprendendo como que a gente pode fazer essas contas. Bom, espero que vocês consigam fazer a aula, que dê tudo certo. Qualquer dúvida, manda no grupo ou manda na plataforma, ou espera a próxima aula para a gente fazer a correção junto, combinado? Boa aula, boa atividade e dúvidas mandem na plataforma. Tchau, pessoal!